Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Sim, Espírito de Deus, neste novo dia, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos a graça de Deus, a força, a coragem de viver mais um dia, buscando a Deus, buscando o bem, transbordando o que há de melhor em nós que Deus plantou. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em João capítulo 13, de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, eu quero começar fazendo uma breve introdução, mais uma vez, sobre o Evangelho de São João, que aqueles que têm acompanhado têm ouvido eu falar constantemente isso, mas sempre vale a pena a gente retomar. O Evangelho de João é o Evangelho que nós estamos lendo durante toda a Páscoa. Se vocês observaram, desde a primeira semana da Páscoa até agora, nós estamos lendo o Evangelho de São João. Por quê? Porque o Evangelho de João é um pouco diferente do chamado Evangelhos sinóticos. Os Evangelhos sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. Sinóticos é a palavra semelhante. Os três evangelhos são semelhantes, por quê? Porque eles narram a história de Jesus. E a teologia está inscrita profundamente na dimensão histórica. Essa dimensão histórica perpassa a descrição do evangelho desde o início até o fim. Já no Evangelho de São João, o mais importante são os temas. Claro, narra a história, mas se debruça muito mais sobre temáticas. É um evangelho, já é o último evangelho a ser escrito no ano quase 90 depois de Cristo. E esse evangelho, então, já tem um pouco mais da maturidade da primeira comunidade cristã, que ali reflete mais sobre a identidade de Jesus. Como o evangelho está muito mais focado em temas, há um outro aspecto que muitas vezes nós quando lemos o evangelho ficamos um pouco perdidos, porque começa um assunto, vai para outro assunto. O Evangelho de João, ele é como uma rede. Os temas se entrelaçam. Muitas vezes o evangelista está falando de um tema, ele parte para outro tema e depois ele retoma aquele tema anterior. Então a gente tem que aprender a ler o Evangelho não como uma sequência literária, mas como os temas propostos ali naquele texto. Tendo feito essa introdução, vamos entrar no Evangelho de hoje. Qual é o contexto do Evangelho? Jesus está ali na última ceia, no lava-pés. E no lava-pés acontece, no Evangelho de João, duas grandes realidades. A primeira, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, dá a eles o mandamento da caridade, o mandamento do amor, do serviço. Então Jesus discorre aqui sobre a temática do servo. O servo, porque ele mesmo se colocou nessa posição de servo. Depois, o segundo tema é o da traição de Judas, que também estará presente no momento ali do lava-pés. Então, vamos adentrar nisso. Primeira temática, o servo não está acima do Senhor. Se ele que é Senhor fez aquela atitude de abaixar-se e lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo: vocês, se querem me seguir, também devem aprender
a postura de servidores. E ele diz: se vocês colocarem isso em prática, vocês serão felizes. Depois ele volta para dizer sobre a traição, né? Aquele que come comigo o pão levantou contra mim o calcanhar. É uma passagem dos Salmos que Jesus toma para dizer: aquele que está no meu convívio levantou contra mim o calcanhar, ou seja, vai me trair. E ele está dizendo isso para que quando acontecer exatamente a traição, a Páscoa, os discípulos acreditem que ele é, né? Como Jesus diz: creiais que eu sou. Essa expressão para dizer ele é Deus. Por fim, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim. Da experiência com o Senhor, da postura de ser servo e de reconhecer que ele é Deus, nasce a missão, nasce o serviço, a entrega por Cristo e por sua igreja. Neste dia eu quero sobretudo focar na palavra serviço. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. É interessante isso. Assumir o seguimento do Senhor é assumir uma postura de serviço. O cristianismo é marcado por essa doação de si, por essa capacidade de fazer o bem a todos, inclusive aos inimigos. Não é uma questão de subserviência, de ser bonzinho. É muito mais. Servir é você encontrar o seu ideal de vida. Só serve quem tem um propósito de vida. Só faz alguma coisa no mundo, só deixa um rastro de bondade quem encontrou o sentido de sua vida. Servir é mais nobre do que ser servido. Que bonito encontrar isso. Encontrar nisso um sentido de vida, uma missão de vida. E Jesus disse: se sabeis isso, ótimo, mas se o puserdes em prática, sereis felizes. Veja o conceito de felicidade para Jesus. A felicidade é saber disso, saber que nós somos servos, saber que nós temos uma missão a realizar nessa vida, saber que essa missão nos coloca a serviço do outro. Imagine se todos nós pensássemos assim. Estaríamos sempre numa atitude altruísta. Nossa felicidade, então, é saber disso e colocar em prática. Por isso, neste dia, peça ao Senhor esta graça. Nos coloquemos assim diante de Deus e rezemos. Jesus, dai-nos a tua disposição de servir. Coloca-nos na mesma atitude que o Senhor teve, não só ali no lava-pés, mas durante toda a sua vida, Jesus. O Senhor serviu. O Senhor deu de graça. O Senhor se deu de graça. Ajuda-nos a entender que o serviço não nos diminui, mas nos coloca na nossa maior nobreza. Nobre, Senhor, é aquele que tem algo para fazer pelos outros. Muda a nossa vida, Senhor. Desinstala-nos de nosso comodismo e coloca-nos no centro da tua vontade. Amém. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Que a nossa felicidade nasça desse encontro profundo com a nossa missão de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.